O que é que fez com que o Igor lá, o Tito e o Paulo Moraes se juntassem para formar uma empresa de depilação que tinha como missão democratizar o acesso a isso? Como é que agora, 21 anos depois, a gente dá o próximo passo para os próximos 20 anos interessado no cliente? Quem é esse cliente? Como é que eu trato essa mesma mulher de 40 anos, no mesmo perfil sociodemográfico, diferente em São Paulo, no Rio, em Salvador, em Manaus, em Porto Alegre, em Florianópolis? Ela não é só mais um conjunto de dados sociodemográficos. Cara, essa mulher tem um hábito diferente. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Ivo, eu sou professor e diretor da Dito CRM e esse é o nosso podcast, o Customer Experts. A ideia aqui é a gente debater os temas mais relevantes para o varejo com o objetivo de trazer insights práticos que vão otimizar a rotina de vocês que estão nos assistindo e para que a gente possa, de fato, colocar o cliente no centro. Isso que a gente tanto fala, qual que é o caminho para a gente fazer isso de fato. Para isso, a gente sempre traz aqui grandes líderes de varejo, pessoas com muita bagagem prática, justamente para elevar o nível da conversa e trazer esses insights aqui para que todos possam aprender com os nossos Customer Experts. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui um novo amigo que eu conheci há pouquíssimo tempo, lá em Nova York, na NRF, que é o maior evento de varejo do mundo, o Hamilton Baez, que é diretor da Espaço Laser. Hamilton, muito obrigado por ter aceito o meu convite, meu caro. E, por favor, se apresenta pra gente. Legal, Ivo. Bom, já começamos super chique, né? Porque o cara conheceu outro em Nova York é outro padrão, né? Outro nível. Como diz o pessoal, seu nome é Hamilton ou é Hamilton? Pô, aí não dá, né? Pô, Hamilton dá para vender sempre muito mais caro. Mas obrigado pelo convite. Meu nome é Hamilton Baez. Eu estou nesse mercado olhando para o cliente da perspectiva de dados desde 2005, quando eu estive lá junto com a Experian fazendo a aquisição da Serasa. A gente viveu ali um ciclo de crescimento enorme, podendo transformar dado em informação e ação. Então fiquei lá até 2015, depois passei pela Nelway, passei pela Moody's. Estive no mercado de treinamento também, ensinando as pessoas a transformarem dados em venda. Como é que a gente pode acionar isso, né? E agora estou desse lado da mesa aqui como cliente, ou seja, na Espaço Laser. Estou muito feliz por isso porque, obviamente, quando a gente começa a observar o hábito de consumo através dos dados, ele te dá uma visão muito clara do potencial que a gente tem como varejistas de explorar isso muito melhor. E agora, na Espaço Laser, acabei de trocar de emprego. Dentro da Espaço Laser, comecei o ano passado com vendas e com marketing e agora estou diante da parte de tecnologia, com todos os canais digitais e a parte de dados. Uma coisa importante para falar um pouquinho da Espaço Laser: a Espaço Laser é a maior empresa de depilação a laser do mundo. Pouca gente sabe disso. É a única listada em bolsa desde 2021 e a gente tem hoje cerca de 900 unidades, 810 aqui no Brasil e o restante divididos ali entre Colômbia e Chile. A gente atende, para vocês terem uma ideia, cerca de 900 mil pessoas aqui no Brasil por mês. A gente gera quase 1 milhão de novos leads todos os meses e a gente tem aí cerca de 5 milhões de clientes ativos na base. Para você que está fazendo a conta, né? Olhar para a câmera, você que está fazendo a conta, é muito simples, porque a gente tem os clientes vindo nas lojas a cada 35, 40 dias dentro desse tratamento que a gente entrega de depilação a laser. Então, fica a dica aí, você que quer, né, conhecer mais, pode usar nossa informação ali de RI, enfim, estamos super felizes e a gente está atravessando uma fase incrível na Espaço Laser. Espaço Laser tem 21 anos de existência e a gente tem agora um novo corpo diretivo, liderados aí pela Magali, que é a nossa CEO, para fazer um turnaround grande e levar a empresa para um outro patamar. Então, estou aqui à disposição para a gente trocar ideias e falar de coisas práticas do varejo e como é que a gente pode não só compartilhar isso entre a gente, mas quem sabe alguém que está assistindo a gente possa usar os insights aqui para alavancar seus negócios. Muito obrigado mais uma vez.
Muito bom. E até o final tem cupom da Espaço Laser, porque eu já senti que o Hamilton não perde tempo aqui, né? Tá certo, tem que aproveitar, né? É isso aí. Muito legal. E eu queria começar, né, entendendo, Hamilton, né, o porquê, né, de se olhar para o cliente e qual a importância que você enxerga nisso, especialmente em um tipo de negócio como o Espaço Laser, que é altamente personalizado, né? Um negócio de serviço tem, obviamente, uma padronização daquele serviço, mas o serviço é executado por uma pessoa para um cliente. Ou seja, na natureza do negócio já existe um quesito de personalização, um quesito de se olhar para o cliente de uma maneira especial, correto? Sim. Bom, então vamos lá. A gente tem um protocolo comum, que é o que faz, que é a nossa receita da Coca-Cola, é aquilo que faz a diferença e que faz a gente entregar o resultado, que é a remoção dos pelos para cada um dos clientes. Então a gente tem uma diferença entre tons de pele, né? A gente chama de fototipo. Então são 6 fototipos, 4 e 5 são os fototipos mais escuros e até o 4 mais claros. Então a gente tem 2 frequências do laser que atendem esses públicos. Então, ND-YAG para os fototipos 5 e 6 e até um A4, o Alexandrite, o laser de Alexandrite. Isso é bem legal da gente saber, porque a gente consegue atender todo o espectro do povo brasileiro. Você falou do quanto os clientes são importantes, né? E quanto eles podem trazer para a gente. A gente está num tipo de varejo que ele é absolutamente sinestésico e é sobre toque. Então, essa relação, essa conexão é absolutamente fundamental. Quando a gente pensa, por exemplo, no barbeiro, no cabeleireiro que as mulheres vão, eu tive recentemente numa outra palestra e fiz essa pergunta para o público. Falei, quantos de vocês cruzam a cidade para ir naquele barbeiro que você conhece, enfim, o que é isso? Isso fala de conexão, fala de relação, fala de confiança e a gente experimenta isso também nas nossas lojas. A capilaridade que a gente tem, obviamente, oferece o mesmo tratamento em todos os lugares, mas é inevitável essa conexão com a pessoa que aplica o laser. Lá a gente chama de especialista do laser. Então a gente está no negócio de relação, de conexão. Isso é o que vai gerar no nosso negócio longevidade, sustentabilidade para o negócio. E para o nosso negócio Espaço Laser, para você ter uma ideia, hoje, meio a meio, metade do nosso faturamento vem de novos clientes e a outra metade de clientes da base. Nosso tempo médio de duração no relacionamento são 4 anos. E o cliente volta a cada 35 e 40 dias. Então, eu gosto de pensar que quando a gente olha para a nossa base de clientes, literalmente nós estamos sentados em cima de uma mina de ouro. Porque esse cliente que vai por uma compra aspiracional, ele consome outras coisas também. E o nosso desafio daqui para frente é como é que a gente pode monetizar melhor essa relação, ou em outras palavras, como é que a gente pode servir melhor esse cliente, conectando outras marcas e outras formas da gente entregar a melhor experiência para ele como um todo. Então, cara, para a gente, essa história do cliente estar no centro não é só um clichê, é o que vai dar sustentação para a gente nos próximos anos. Posso trazer um exemplo para finalizar esse raciocínio? Hoje, 85% da nossa base são de mulheres e de 15% a 20% são homens. Você é casado, Ivo? Sim. Então você sabe quem manda na sua casa é quem? É minha esposa. Pois é, eu também sou desse time. Então, olha só que interessante. A gente quer crescer o público masculino. Se eu puder, através da esposa ou da namorada ou da companheira, induzir que ela traga os homens, eu posso, a partir dessa base que é o meu core, ampliar o meu público masculino. O famoso member get member. Exatamente. Que lá a gente chama de Indique Amigo, que foi trazido aí pelo Igor, que é o nosso fundador, né? Implantado de forma excelente na nossa rede. Agora, a gente também quer investir no público de adolescentes. Por exemplo, a mulher quando vem como adolescente, dentro das grandes estações hormonais que ela tem ao longo da vida, ela volta 4 vezes com a gente. Ela começa como adolescente, depois ela vai voltar ali perto dos 30, depois ela volta perto dos 40 e depois ela volta quando estiver fazendo reposição hormonal. Se no meio do caminho ela tiver filhos, então ela volta também para fazer uma manutenção.
E, de novo, eu tenho a mulher, a mãe, como ponto central nessa relação. Então, quanto melhor eu puder tratar essa nossa cliente e entender a composição do household, para dar um termo mais técnico aqui, mais fácil vai ser a gente expandir a nossa base. Então, esse é um exemplo que a gente está começando a aplicar agora de forma mais intencional no nosso dia a dia lá. Perfeito. Eu acho que todos esses exemplos e os números que você traz aqui, Hamilton, já deixam muito claro tanto que o cliente é, de fato, relevante dentro da Espaço Laser, o tanto que você, né, olha para isso de fato. Eu acho que poucas marcas entendem, de fato, o cliente como esse motor de crescimento. E eu acho que é uma ficha que começa a cair no varejo brasileiro e quem começa mais cedo bebe água limpa, né? Sim. Agora, a gente falou ali sobre esse protocolo, serviço personalizado, em uma rede que trabalha em todo o Brasil, até fora do Brasil agora, como você falou. Como manter, de certa forma, um padrão, até de comunicação mesmo, até dado que você participou né, como CMO da companhia, agora está como CIO, uma mudança muito legal. Como manter esse padrão de comunicação, como manter essa conversa né, tão unificada, institucionalizada e, ao mesmo tempo, regionalizada, que eu imagino que seja uma demanda também das lojas, né? Bom, então vou separar esse desafio em algumas partes, tá? Então a gente tem 3 funções hoje nas nossas lojas. A consultora, que é a nossa frente de loja, a especialista do laser, que é quem aplica de fato o laser, e a gerente da loja, tá? A nossa rede hoje está distribuída no Brasil em 540 lojas próprias e o restante em franquias. Nosso primeiro ponto é capacitar profundamente a especialista do laser. Ou seja, de tudo que a gente faz é nessa função de a gente entrega tudo aquilo que a gente pode produzir de resultado, eficácia, ou seja, remoção dos pelos para os nossos clientes. Tá? Então, esse é uma capacitação que é a capacitação mais cara que a gente tem, não só do ponto de vista de cuidado, mas também do ponto de vista de investimento. Então, a gente tem uma universidade do laser que capacita essas meninas e elas saem de lá efetivamente prontas para aplicar o laser e, obviamente, quando elas chegam nas lojas, tem um processo de acompanhamento nesses primeiros 30, 45 dias, para que ela possa, então, se sentir à vontade e aí seguir fazendo as aplicações do jeito que a gente entende ser a melhor forma para o nosso cliente. Agora, a experiência do cliente ela não está limitada só a esse ponto. Ela está limitada à frente de loja, está impactada pela frente de loja, pela gerente. E aí nós estamos falando do nosso maior desafio no varejo, que são as pessoas. Ou seja, a gente está enfrentando de forma geral um turnover absurdo, e aí a oportunidade de estar na NRF agora em 2026 foi dizer e perceber que esse problema não é só nosso, como Espaço Laser, mas é do varejo de uma forma geral, Sim. globalmente falando, e a gente agora tem iniciativas mais profundas de capacitação. Para isso a gente tem, obviamente, no campo, né, uma estrutura de liderança que está a todo momento visitando as lojas, que está trazendo boas práticas, que está sendo monitorada também por cliente oculto, que a gente tem trazendo outros insights. Nós mesmos da diretoria do C-Level estamos nas lojas. Então isso é uma cultura super importante que a Magali tem trazido para nós o tempo todo, reforçando que é absolutamente vital que a gente deixe de estar ali dentro do escritório corporativo achando que alguma coisa vai funcionar no campo. E a gente tem cascateado isso para as equipes. Então, temos estado cada vez mais frequentemente visitando as lojas no Brasil inteiro. Hoje, por exemplo, a gente fez a nossa transmissão, né? Hoje, comecinho do mês de fevereiro, a gente tem uma transmissão chamada One Company. Então, cada um dos diretores estava num lugar. A gente fez de lá de Salvador, tinha gente em Recife, tinha gente no interior da Bahia, nós aqui em São Paulo, enfim. E cada mês a gente vai circulando e vai criando esse bom hábito de ver como é que a loja está funcionando. Uma coisa que é fundamental para a gente não existe se não for pela loja. E a loja são as pessoas que estão lá.
seja, nossas colaboradoras. E aí é 99% do nosso quadro aí de 6.500, juntando as franquias no Brasil, de colaboradoras. Se a gente não tiver essa atenção clara, eu acredito que você vai tratar bem alguém na medida com que você é tratado. Então esse é um mantra nosso, cuidar de gente, cuidar de pessoas e estar cada vez mais aprimorando nossos processos de capacitação para que a gente possa estar mais junto, entendendo o que está acontecendo ali com cada colaborador em cada loja. É muito fácil de falar e é um desafio enorme a gente executar isso. Então, nosso entendimento, não só no planejamento estratégico, mas também agora na revisão dos nossos valores e da cultura, isso efetivamente está no centro do que vai fazer a gente crescer ou naufragar daqui para frente. Como é que a gente pode tratar melhor, capacitar melhor e agora com todas essas novas tecnologias de IA, servir melhor a loja para que ela possa então servir melhor nossos clientes. E para que ela sirva melhor os clientes num país continental como o nosso, né? Como manter essa regionalidade, esse linguajar ali na ponta, como dar esse poder para as pontas também poderem se relacionar com os clientes e gerar todo esse ciclo virtuoso que você colocou. Cara, a gente aprendeu e tem aprendido cada vez mais a não só ter ações regionais, mas dar mais liberdade para que as regiões atuem da forma que precisa atuar. E assim, a gente não vai conseguir trazer, o pessoal tá lá na Bahia, o tal do axé, né? Ou o jeito mais caloroso de falar do Nordeste para o Sul. São realidades completamente diferentes. O tipo de colonização foi diferente, a forma com que as pessoas se relacionam é diferente. Então, a gente tem dado liberdade para que as regiões possam atuar dentro dos padrões de relacionamento, conexão e engajamento que são pertinentes a cada região. Para você ter uma ideia, o ano passado, uma das grandes mudanças que a gente fez foi abrir mão de ter ações de one size fits all, né? Uma ação nacional sobrepondo a condição regional. A gente mudou isso e sim, a gente tem um guide de campanha, de posicionamento nacional, mas todos os desdobramentos foram respeitando as condições das regiões, as regionais. Então, quando chegou na época do São João, que é um fenômeno no Nordeste, a gente teve uma preparação específica lá no Nordeste, que foi diferente do mesmo São João em Minas, né? Você conhece lá, seu sotaque mineiro não te deixa mentir, né? E diferente no Sul, e assim a gente foi evoluindo. A gente foi desdobrando isso em ações, por exemplo, de influenciadores regionais. Cada abertura de loja nova, ou de relocation, ou um retrofit que a gente fazia nas lojas, e nessa reabertura a gente também trazia influenciadores locais. E a gente agora está dando muito mais intencionalidade para isso nos desdobramentos das vitrines, da comunicação e como a gente está fazendo. Nosso posicionamento, inclusive, do Carnaval esse ano já é regional também. Então a gente tem ações que acontecem em São Paulo, ações no Rio, ações no Nordeste, diferentes respeitando essa regionalização. E o resultado foi incrível. Ou seja, nosso nível de engajamento aumentou, as nossas colaboradoras se sentiram mais ouvidas e mais respeitadas e, obviamente, os nossos clientes reagiram positivamente a esse movimento. Gera uma identificação diferente, né? Um senso de pertencimento diferente. Eu vejo isso muito claramente. Hoje a gente também atende marcas, né, que estão no Brasil inteiro e temos ali em torno de 87 mil vendedoras usando uma solução nossa, né, que a gente chama de agenda, que é o CRM ali na ponta. E as marcas que criam uma comunicação institucionalizada, única, elas geralmente não têm o engajamento das pontas. Agora, quando a marca dá o guide, né, como você falou, dá o direcionamento, mas deixa essa liberdade para quem está ali na ponta colocar um pouco do tempero regional, aí a coisa funciona muito bem, porque ela fica mais legítima, ela fica mais verdadeira, né? Sim. Ela fica mais humana no final das contas. E aí, pegando um pouco desse gancho do humano, a gente está falando de tecnologia, humano, é tudo que a gente ouviu falar lá na NRF 2026, Sim. agora há um mês atrás, né, Hamilton? E eu queria trazer um pouco daquele debate que a gente viu lá, né? De um lado, essa ideia de que tudo vai
né, para um processo agêntico, que a gente não vai tomar mais decisão, que a gente vai delegar tudo, né? E eu entendo que isso pode funcionar muito bem para uma compra que seja mais funcional, né? Ou seja, eu preciso reabastecer o leite da minha casa, beleza, não quero tomar decisão de onde está mais barato, só deixo lá uma automatização com o meu agente para que ele cumpra essa função. Uhum. Agora, eu entendo que de outro lado, e a gente ouviu muito falar sobre isso lá, existe também um processo humano da compra, né? A compra, o consumo como um hábito social, um hábito que nos identifica, um hábito que faz parte da nossa descoberta, até como seres humanos. Como é que você está enxergando esses dois mundos que aparentemente estão tão separados, né? E parecem, inclusive, paradoxos? Como é que você entende isso aqui para o varejo brasileiro? Quais insights você trouxe desses debates todos que a gente ouviu falar lá em Nova York? Bom, a gente vai fazer o nosso download interno agora, depois de amanhã. Mas eu vou trazer algumas coisas que vão mudar muito também no nosso negócio. Primeiro, quando a gente está falando disso que a Google lançou, desse protocolo universal para tratar os agentes que vão tomar essa decisão, para mim ficou muito claro que eles vão tornar essa tecnologia tão disponível e tão simples como é hoje abrir um browser. Eles não estão brincando com isso, ou seja, o presidente da Google não foi lá à toa. Perfeito, concordo. Né? Essa é uma coisa. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente atende desde adolescente de 12, 13 anos até senhoras de 60 anos, 65, enfim, dependendo de como tiver o processo de reposição hormonal. Uhum. Mas vamos pegar, por exemplo, uma dona de casa, 40 anos, 3 filhos, casada, com o marido morando dentro de casa, ok? E essa mulher está hoje em São Paulo, essa mulher está no Rio, essa mulher está na Bahia, essa mulher está em Florianópolis. É o mesmo perfil sociodemográfico, mas o hábito de consumo dessa mulher em cada um desses lugares é completamente diferente. Então, talvez aqui em São Paulo, ela vire lá para o Gemini e fale o seguinte: eu preciso fazer minha depilação. Você conhece a minha rotina, me encontre o melhor lugar entre a deixar os meninos na escola e voltar para minha ginástica. Esse é um contexto que, se a gente não tiver preparado, ele vai simplesmente cortar espaço laser da conversa. Ainda que hoje eu seja, como marca, sinônimo de categoria. Ainda que eu tenha toda essa capilaridade disponível. Então, a questão do contexto é o que me chamou a atenção. Então, isso muda a gente comprar palavra para eu ter que comprar contexto agora. Vai ficar muito mais caro isso. Uhum. Por outro lado, me abre a oportunidade de combinar com outras marcas ou com outros contextos sobre quem essa mulher em São Paulo realmente é. Aquela história do Globo Repórter, né? Uhum. Onde vive, como se alimenta, o que ela faz. Como se reproduz. Enfim. Então, no final, a gente está mudando o entorno, mas a essência continua a mesma. Quem é essa minha cliente? Como é que eu posso melhor servir essa cliente? E parece meio clichê, mas assim, é aqui onde entram os dados. É aqui onde a gente entra com o contexto de vida dessa mulher, da rotina. Qual que é o estudo do household? Para onde essa mulher vai? Será que meu app tem um SDK que mede quais são os caminhos que ela passa no dia a dia para eu oferecer para ela, no horário que ela tem disponível, se vai ser perto da escola das crianças, se vai ser perto da casa dela ou se vai ser perto de onde ela faz ginástica? Uhum. Eu tenho essa oportunidade de fazer isso. Então, isso precisa estar conectado, isso precisa estar disponível. Mais do que isso, será que ela não pode ser lembrada antes dela sair procurando? E isso já está à nossa disposição hoje, sem complicar muito de tecnologia. Uhum. Mas isso demanda um interesse legítimo por essa mulher. Então, essa é uma coisa que me chamou muita atenção. Outra coisa, quando a gente vai para o outro extremo, né? Coisas que me chamaram a atenção. A geração Z super conectada está estafada
de tanto input digital. Cara, nós estamos num negócio tátil. Ainda que as minhas sessões durem 5, 10, 15 minutos, na grande maioria, a não ser que a pessoa vá lá fazer o corpo inteiro, aí vai durar talvez 30, 40 minutos, talvez esse seja o lugar de desconexão dessa geração. O que eu estou planejando para os 10 minutos que ela fica na minha loja? Talvez 5 esperando, 5 fazendo a sessão. O que eu tenho ali de interativo? O que eu posso traduzir nesse ambiente de loja para que haja essa desconexão? Como é que eu estou capacitando o meu time para falar com essas pessoas? Uma coisa que ficou super claro para mim, de forma geral, isso vem acontecendo da pandemia para cá, as pessoas cansaram de ser sozinhas. E elas estão buscando alternativas para poder se conectar. Cara, eu estou num negócio de conexão e tátil. Eu encosto nos clientes. Não dá para fazer depilação sem encostar remotamente, né? Não dá. E outra, a gente está falando do meu top de venda, que é virilha e ânus, por exemplo, cara, na área mais íntima do ser humano. Sim. Então, assim, como é que eu estou potencializando essa experiência que talvez na dinâmica dessa mesma mulher de 40 anos, como a gente falou, com 3 filhos, marido e tudo mais, sejam uns 10 minutos do mês que ela vai ter só para ela. Então, essas coisas precisam conversar e eu vi que o mundo inteiro está caminhando para produzir essa experiência e, graças a Deus, nós estamos num negócio que pode permitir isso. Agora, o que mais que teve de grandes insights disso? Cara, como é que essas ferramentas se conectam e como é que a gente potencializa isso com outras marcas? Né? Então, o nosso tempo médio de duração dos nossos contratos com os nossos clientes é de 4 anos. Cara, 4 anos acontece muita coisa. Né? Sua vida muda, sua vida melhora, sua vida piora. Enfim, eu vou evoluindo com você. Como é que eu posso aproveitar esse duration para potencializar outras marcas? Vou te dar um exemplo. O tempo médio hoje de duração de um contrato dessas academias low cost é de 1 ano e 2 meses. Imagina se a gente tivesse uma condição onde enquanto ele for cliente desta academia, ele pode ter uma condição diferente na Espaço Laser. Perfeito. Eu posso monetizar minha base a partir disso. Esse é só um dos exemplos. Então, eu vi esse clamor do mercado, seja de tecnologia, seja de respeito do cliente, seja de produzir essa experiência, seja de combinar outras marcas que possam potencializar a monetização e entregar um melhor serviço para o cliente acontecendo na RF desse ano. Então, voltei super animado, né? Mais animado ainda do que a gente já estava, para a gente começar a colocar essas coisas em prática. E nem tudo é tecnologia, nem tudo é só serviço, nem tudo é só ideia de como é que a gente pode monetizar. Eu acho que a gente tem, assim, quick wins que a gente pode começar a experimentar agora. E o grande segredo é: começa pequeno, erra pequeno e se achou o viés, acelera e escala. Esse é o drive aí para esse ano. Porque a gente volta cheio de ideias, né? Sempre muito inspirado por alguns eventos como esse, quando a gente sai um pouco da rotina e se desconecta também, né? Porque eu acho que isso ajuda e muitas vezes o que eu vejo é que as lideranças de varejo voltam aqui para a rotina, voltam para o Brasil e acabam sendo consumidos e não, né, tendo, né, a disponibilidade para poder colocar algo em prática. E eu acho que quem chega na frente bebe água limpa, né? Quem topa algum tipo de risco para poder inovar, claro que não é, botar todas as fichas ali, acaba criando um diferencial de mercado. E você comentou, Hamilton, de um ponto que me chamou muita atenção, né? Esse momento ali da loja como um momento de experiência, um momento de desconexão. E eu tenho visto também muitas boas oportunidades não aproveitadas para que a gente não só possa trabalhar aquele momento em que o cliente está na loja, mas também o antes e o depois, que é o que você comentou. Acho que isso tudo que você está falando tem a ver com a visão de negócio, um pouco mais ampla do que simplesmente aquela transação comercial ali, né? Ou seja, você está pensando na sua cliente 360 graus. Ela também é uma mulher que frequenta academia. Ela também é uma mulher que é uma mãe, né? Ela também é uma mulher
que consome outros tipos de produtos. Então, como é que a gente pode trabalhar em volta dessa cliente para ajudá-la a alcançar os seus objetivos, para que ela possa alcançar aquele sucesso dela? E eu acho que as marcas que começam a pensar um pouco mais nisso também criam oportunidades de engajamento que vão além simplesmente daquele produto ou daquele serviço que elas vendem, né? Eu vejo algumas marcas que a gente atende, por exemplo, falando, né, de dicas de investimento, sendo que a marca vende roupa. Sim. E aí você fala, poxa, o que tem a ver uma coisa com a outra? O cliente dela interessa por dicas de investimento. Eu tenho uma marca que também vende roupa masculina, que a marca bota ali os vendedores para mandar a dica de vinho para o cliente. E ela não vende vinho. E ela nem indica outra ainda. Eu acho que tem uma boa oportunidade aí, mas para atender aquela demanda do cliente, para que ele possa alcançar o sucesso, não só com uma roupa bonita, mas com conhecimento, com know-how. E eu acho que você está num negócio, especialmente, que tem muita oportunidade para isso, porque a gente está falando ali de um serviço que vai trabalhar com a autoestima da cliente. Sim. Você também pensa dessa maneira, assim? Quais outras oportunidades você enxerga nisso? Oi, você está trazendo um ponto que é super bacana, e aí tem algumas coisas que são, para mim, fundamentais nisso. Primeiro, ter humildade de que ninguém vai saber tudo. E é bem difícil você encontrar em algumas marcas essa... Cara, eu não sei de tudo, né? E nem vou conseguir fazer tudo. Eu costumo dizer que quem gosta de super-herói tende a um fracasso no final do dia, né? Que o herói sempre morre no final e quem gosta do Superman é só a Lois Lane, né? Enfim. Mas voltando nisso, é assim... Muitos dos processos de parceria entre marcas visam exclusivamente aumentar o valor da transação. Eu acho que não tem nada errado com isso, mas uma hora o cliente vai descobrir. E a gente tem percebido que, ultimamente, as pessoas estão cansadas de serem manipuladas descaradamente ou de produzirem uma experiência que não é aquilo que ela espera, ou experiências que podem levar a um sabor amargo no final da experiência. Começa docinho, mas ele acaba amargo. Se você não tiver interesse legítimo pelo cliente, você não vai conseguir ampliar a possibilidade de fazer outras coisas. Eu gostei dos exemplos que você falou. Olha, uma marca de roupa masculina está indicando através dos vendedores vinho. Tá bom. Uma coisa aparentemente não tem nada a ver com a outra. Mas se alguém está interessado em comprar um outro vinho para um encontro com alguém que ele precisa impressionar, certamente ele vai precisar dar um tapa no armário. Exato. Né? Então isso tem a ver com por que as pessoas procuram depilação a laser. E a gente tem motivos diversos. Por exemplo, eu estou fazendo minha barba inteira aqui, a ponta do nariz, a orelha e já fiz a axila. Legal. Porque eu não quero mais fazer barba, né? Isso é para mim. Eu podia ter escolhido qualquer outra área do corpo. Então, se eu tô com esse drive de por que eu escolhi depilação, talvez meu drive seja praticidade. Talvez seja de autocuidado, que seja permanente e que eu não queira perder tempo com alguns procedimentos. Bom, isso certamente deve falar com valores que outras marcas de outros produtos têm também. Então, de novo, eu voltei na nossa conversa anterior. Eu conheço bem esse cliente? Conheço, tá bom. O que mais que ele está procurando que eu posso servir como um liaison, né? Um guru para ele de melhoria de autocuidado, por exemplo? Como é que eu posso facilitar outras coisas que têm a ver com esses valores que foram os motivadores de por que ele escolheu depilação a laser? Ainda que eu entregue o resultado e assim por diante. Beleza. Se a gente encontrar outras marcas que estão dispostas com isso, a gente começou a destravar o processo de monetização que serve ambas as marcas. Serve a Espaço Laser e pode servir tantas outras marcas. Seja de beleza, de wellness, de
produto, de serviço e assim por diante, né? Então, esse interesse legítimo, não só na transação com o cliente, mas entender qual é a rotina, quais são os hábitos de consumo desse cliente, eu vou conseguir ampliar essa visão na medida que eu aprenda com outras marcas. Como é que é esse cliente para você? Como é que esse meu cluster de clientes fala com o mesmo cluster que você tem na sua base? Faz sentido a gente ter alguma colaboração aqui que seja útil? Pô, faz. E aí a transação passa a ser um subproduto disso que tem o cliente no centro. Se eu não tiver essa mentalidade, cara, assim, a gente pode ter um monte de parcerias, pode fazer um monte de collabs, eu posso até, num tiro curto, ganhar algum dinheiro com isso. Mas como é que eu potencializo isso nos meus 4 anos de relacionamento com o cliente? Será que eu vou ter que fazer 15 collabs ao longo dessa vida útil que eu tenho com o meu cliente? Ou é melhor eu ter 2 ou 3 que são absolutamente significativas no contexto de vida desse cliente? Então, o que eu percebi na mudança um pouco do discurso, e outra coisa que me chamou a atenção também lá na NRF foi, não é porque eu posso que eu devo fazer. E muitas marcas voltando para a essência original de onde elas partiram para poder continuar crescendo. Parece paradoxal, mas eu ouvi isso lá da North Face, da Timberland, ouvi isso da Skims, ouvi isso da Shark, ouvi isso de outros players super relevantes. Foi o seguinte, cara, no caso da North Face, nós somos uma marca de alta performance, de atleta para o frio. A gente atende esqui, trekking e, sei lá, duas coisas nesses esportes de alta performance. O que isso tem a ver com a dona de casa de 40 anos? Certamente, cara, quando ela olha para isso, fala, eu posso comprar uma roupinha pro meu filho, que é o moleque mais arteiro que tem na escola, que isso aqui vai dar conta. Pode ser alguma coisa dessa. E eu acho que o nosso desafio como Espaço Laser é entender essa essência e ser fiel e leal a essa essência. Isso é o que vai dar longevidade para os nossos negócios daqui para frente. E vão aparecer um monte de oportunidades, um monte de distrações, um monte até de bons negócios, mas quais deles vão ser atemporais, vão ser permanentes? Quais deles estão ligados nessa fundação que fez com que a gente saísse de uma loja, e sexta-feira a gente fez aí a reinauguração da nossa loja 1, lá na Alameda Eucaliptos, aqui em São Paulo, do ladinho do shopping Ibirapuera. Estamos na 4ª versão e, cara, isso foi há 21 anos atrás. O que é que fez com que o Igor, lá, o Tito e o Paulo Moraes se juntassem para formar uma empresa de depilação que tinha como missão democratizar o acesso a isso? Como é que agora, 21 anos depois, a gente dá o próximo passo para os próximos 20 anos interessado no cliente? Quem é esse cliente? Como é que eu trato essa mesma mulher de 40 anos, no mesmo perfil sociodemográfico, diferente em São Paulo, no Rio, em Salvador, em Manaus, em Porto Alegre, em Florianópolis? Ela não é só mais um conjunto de dados sociodemográficos. Cara, essa mulher tem um hábito diferente. Essa mulher no Rio de Janeiro, certamente ela tem que malhar, porque todo mundo malha naquele Rio de Janeiro, né? E ela pensa completamente diferente lá em Porto Alegre. Da mesma mulher que vai pensar diferente e vai consumir diferente em Manaus. Então, quem que a gente quer atrair? Com quem que a gente quer falar? O que eu posso me aprofundar nesse conhecimento para que a gente possa entregar a melhor experiência? Porque a mesma mulher, talvez ela tenha prioridades diferentes na relação com a loja. A loja precisa funcionar de formas diferentes para atender essa mesma mulher. E quem está lá atrás do balcão precisa saber disso. E aí, sabendo disso, como é que ela vai, então, avançar e entregar a melhor experiência para aquela mulher que está no Rio, naquele contexto de vida? E é nisso que eu acho que os dados ajudam a gente. Perfeito. E eu vou puxar esse gancho agora, porque acho que boa parte desse trabalho tem a ver com a cultura, ou seja, né, da gente entender que aquele mesmo atendimento que era dado lá na primeira loja da Espaço Laser, aquele atendimento próximo, né,
conhecimento sobre o cliente precisa ser agora escalado. Então, acho que começa pelo mindset, pela cultura da empresa em querer fazer isso. E do outro ponto de vista, que é o que você colocou agora, a estrutura tecnológica para isso acontecer. Eu acho que existe uma sigla, né, que muita gente ainda não sabe aqui no Brasil o que significa, que é o CDP, né? Customer Data Platform, que é um lugar onde a gente vai agregar todos os dados sobre o cliente, ter, né, o máximo de informação sobre o cliente ali, para que a gente enxergue o Hamilton que está entrando em contato com o saque, é o mesmo Hamilton que foi até uma loja, é o mesmo Hamilton que navegou pelo app, é o mesmo Hamilton que navegou pelo site da Espaço Laser. Ou seja, é um cliente só, não são 4 diferentes. E aí, Hamilton, mais cedo a gente estava falando um pouco sobre CDP, e é curioso porque eu falo que a ficha ainda não caiu, muita gente ainda não conhece, porque a gente vende CDP aqui no Brasil, faz projetos de CDP desde 2014. E na época, quando a gente começou, a gente falava sobre isso e muita gente não sabia, e mesmo que a gente explicasse, muita gente não dava valor a isso, que eu acho que é o mais grave, porque não saber o que é, conceitualmente, ok. Agora, não entender o valor dos dados, eu acho que, né, é grave, porque de tudo isso que a gente está falando, a raiz da questão está na gente ter a informação sobre o cliente e não se basear no achismo para, né, poder fazer qualquer tipo de campanha. A gente vê várias marcas, né, até hoje cometendo esse engano, né, de fazer inclusive campanhas super massivas e campanhas caríssimas baseado numa inspiração de alguém, baseado no achismo de quem é o cliente. E errando muito nisso, né? Um caso drástico que a gente viu há poucos anos, né, foi de uma marca de roupas íntimas global, não vou citar o nome, que soltou uma campanha no mundo inteiro com modelos ultra magras e o mote da campanha era The Perfect Body, o corpo perfeito. E todas eram magérrimas. Ou seja, né, uma campanha que provavelmente partiu da cabeça de um homem que não entendia da realidade das mulheres e que foi criticada no mundo inteiro, né? Teve movimentos contra a campanha no mundo inteiro e eles tiveram que, inclusive, tirar do ar essa campanha. Mas voltando ali na questão do CDP, como é que você enxerga isso, né, dentro do varejo para os próximos anos? Qual que é a sua visão sobre essa centralização de dados e como é que isso se aplica dentro do negócio da Espaço Laser? Bom, eu vou voltar um pouquinho lá no meu background, né? Eu falei que eu comecei ali entendendo hábito de consumo através dos dados dentro dessa experiência na Serasa Experian, né? Vim com a Experian e tal, enfim. E a gente está falando de um período que eu fiquei lá de 2005 a 2015. Então, isso que nós estamos falando agora só tem 20 anos. É novo, de fato. É super novo. Mas tem uma coisa, Ivo, que me chamou a atenção nesse processo todo. E aí depois, quando eu tive a oportunidade de estar mais focado na parte de capacitação, de treinamento, é que não é trivial você tomar decisão com base no dado. E não é trivial você seguir essa jornada de evoluir de um dado para uma informação e para uma ação específica. E, obviamente, depois medir o quanto essa ação foi efetiva seguindo essa jornada que eu descrevi agora. Quando eu comparo diferentes segmentos, o segmento que hoje está mais avançado nisso, de longe, é o segmento financeiro. Então, assim, desde muito tempo, o mercado financeiro precisou criar modelos de propensão de todos os tipos. Então, hoje, o gerente do seu banco, se ele olhar lá na sua ficha, sou da época da ficha, ou no seu... Na tela que tem os dados sobre você, ele vai saber qual é a tua propensão a usar teu cartão de crédito, onde você gasta mais, qual é o teu hábito de consumo, qual é o teu risco de crédito, quais são os produtos financeiros que você está pronto para comprar em função da etapa da sua vida, como é que isso se relaciona com a empresa ou com as empresas que você é sócio. E a partir disso ele já tem uma indução natural daquele painel a reagir de uma determinada forma.
Então, hoje, esse, de forma global, é o segmento mais avançado sobre como transformar dados em uma ação na ponta. Em algum momento da história, isso foi confundido, eu estou transformando a pessoa em robô. Mas não é isso. Eu estou assistindo o meu vendedor ou assistindo o meu atendente na ponta com uma coisa tão intuitiva que ele vai usar o melhor dele no atendimento seguindo aquele guide sem que uma coisa conflite com a outra ou haja uma competição de uma coisa com a outra. Do ponto de vista hoje de tecnologia, quando a gente está falando de IA, a gente está enfrentando o mesmo desafio. Quem que vai ganhar? É a IA ou é o humano? E não é uma questão de quem ganha e quem perde, não é nada disso. É como é que eu posso assistir com tecnologia para que esse humano entregue a melhor experiência que ele pode dar para aquele cliente. Então, por que eu estou usando esse exemplo? Porque, por exemplo, se a gente for fazer uma pesquisa agora com todos os varejistas, se você soubesse o quanto o seu cliente ganha, o que você faria com essa informação? Ixi, essa é a informação, né? Eu estou falando de um dado que está disponível para qualquer varejista há 20 anos. Há 20 anos. Tá bom. Eu venderia mais. Tá bom. Por quê? Porque ele ganha 20 mil e o outro cliente ganha 2 mil. Entendi. Beleza. Quanto que sobra desse dinheiro? Ou qual é o produto que vai fazer, o serviço que vai fazer com que você amplie o seu ticket médio com esse cliente que ganhe mais? Aí eu começo a desdobrar isso. Eu estou começando com uma informação. Esse cliente que ganha mais, ele vai passar na frente dos teus processos de atendimento? Quanto que ele vai passar na frente? Esse cliente que ganha mais, ele está acostumado a ser atendido como? De forma muito humilde e respeitosa, você vai conseguir atender esse cliente na tua rede? Então, assim, a gente acabou de clusterizar a nossa base toda. Cara, eu tenho cliente na minha base que está fazendo tratamento porque o dermatologista não deu conta de resolver o problema dele. Só que o ticket que ele gastou no dermatologista é pelo menos 10 vezes maior do que ele vai gastar na Espaço Laser. E eu vou entregar o resultado para ele. Agora é o seguinte, esse cliente que está no topo, que hoje é 3 ou 4% da nossa base, tá? Estou falando dos AAA, classe AB, enfim. Será que eu posso atendê-lo em todas as minhas lojas? Talvez não, né? Essa é a pergunta mais legítima que eu tenho que fazer, cara. Sim. E por mais que ele tenha um high ticket, talvez eu não consiga oferecer para ele a experiência que ele vai ter no dermatologista. Porque a minha sessão dura 5 minutos entre ele entrar e sair se ele for fazer axila, por exemplo, o par de axilas. Talvez no dermatologista demore meia hora, porque ele vai trocar de roupa, vai botar um jalequinho, vai tomar um chá, um café. Cara, não é o meu negócio esse. Agora, se ele estiver procurando resolver a questão dos pelos, eu posso atendê-lo nessas condições. Então, se essa informação não está chegando para o meu atendente, o que pode acontecer? Eu posso tratar todo mundo como qualquer um. E aí é onde a gente tem o maior atrito no varejo. Ou eu posso pré-julgar achando que aquele cliente de alto ticket é igualzinho ao cliente que gasta R$ 89,90 comigo. E isso é natural do ser humano. Se eu não tiver uma referência, eu vou tender a julgar as outras pessoas a partir da minha referência. Então, eu estou trazendo um exemplo prático de como é que a gente desdobra uma variável, que é renda presumida, que está disponível há 20 anos no mercado. Em como é que eu desdobro isso no processo de atendimento, de expectativa de ticket médio, e como é que eu posso oferecer produto e serviço, inclusive forma de pagamento.
Se a gente for perguntar para a maioria dos varejistas, essa informação ela quebra no meio do caminho. Porque ele vai pensar o seguinte, posso vender mais. E tá tudo certo. A visão de curto prazo, né? Vamos vender mais como? Uhum. Como é que eu desdobro isso nos meus canais? Eu vou atrás desse tipo de público quando eu estiver fazendo meus anúncios pagos, quando eu estiver posicionando minha marca, quando eu estiver ativando determinados pontos de venda com algumas ações específicas ou fazendo collabs, quanto que eu quero desse público na minha base? Será que eu vou conseguir dar todo esse foco ou eu vou precisar abrir mão de outro público que vai vir como um subproduto ou um desdobramento mais natural da ação que eu estou fazendo? Então, ter essa clareza do que eu vou fazer com aquilo depois é absolutamente fundamental. Senão, crio dois problemas com o meu cliente. Uhum. Né? Eu lembro quando eu estava vendendo isso como fornecedor de dados. O problema original e o que ele faz com essa informação. Ou com esse dado, porque ele nem virou informação. Uhum. Você não consegue desdobrar isso numa ação. Então, voltando, se a gente sabe o que a gente quer e como eu posso desdobrar isso, então eu posso voltar para os dados na origem e perguntar para eles como é que a gente responde essa pergunta. Como é que é hoje com a IA? A pergunta certa dá a resposta certa, não é isso? Nunca antes a gente viveu um dilema tão grande. Cara, agora, tudo isso vai estar apoiado num conjunto de dados. Se você tem um tipo de navegação padrão, eu gostei da apresentação lá do Neil Patel, né? Que diz o seguinte, o algoritmo nunca mente. Talvez ele conheça você melhor do que você mesmo. Se você tem um padrão de navegação, de busca e tudo mais, e de repente está pedindo um contexto para ele resolver, cara, ele vai se basear nisso aqui. De repente você vai se surpreender com a resposta falando, não, mas isso não sou eu. Claro que é você. Se você está pesquisando ou falando aqui, né, de apartamento o tempo inteiro com seus amigos, é porque você está buscando um apartamento. Uhum. Não adianta ele te oferecer uma casa ou um carro, porque esse é o teu padrão de navegação, esse é o teu padrão de busca e assim por diante. Então, de novo, como é que a gente pode, a partir da experiência, do relacionamento que a gente tem com esses clientes no nosso dia a dia, extrapolar isso para a gente conhecer quantos clientes mais a gente tem? A gente acabou de fazer isso. A gente descobriu lá os clusters de mais alto valor. Deu óbvio, né? No nosso caso, 20% responde por 65% do nosso LTV. Esse grupo de alto valor tem um LTV 7,5 vezes maior do que os outros 80%. E aí a próxima pergunta é o seguinte, quantos desses tem? O cluster que deu menor potencial de addressable market deu 500 milhões. O que deu maior deu 23 bilhões de reais. Olha aí. Então, literalmente, nesse mercado ainda tem muito mato alto. Não, e esse é um guia, né? De para onde que a gente tem que ir. Acho que essa que é a ideia. Você vai, talvez, despender a mesma energia em um e outro. Em um a gente tem muito mais resultado para colher. Uma coisa muito legal que isso produziu para a gente agora desdobra isso para todas as nossas ações. Aí pegamos um exemplo lá da nossa loja em Franca. Cara, tem um determinado segmento que esgotaram as pessoas. Literalmente esgotaram. Nós vendemos para 99%. Faltam 10 pessoas daquele cluster que a gente não vendeu. Agora, tem outros que a gente penetrou super baixo ainda. 10, 15, 5%. E aí, esse grupo, a gente ainda tem um potencial de vender mais 41 milhões numa loja em Franca. Então, esse é o poder que esses dados trazem. Eu posso, a partir disso, escolher quais são as áreas de maior concentração que eu tenho desses clusters. E como é que a gente vai posicionar o nosso programa de expansão. Então, como é que a gente vai posicionar nosso branding em função disso? Uhum. Então, todos esses desdobramentos vieram através de uma consciência de aprofundar no que a gente tem de informação dentro de casa, combinar isso com informação do mercado e a partir de cada uma dessas aplicações, né, que tecnicamente a gente chama de casos de uso, o que a gente faz com isso. Se eu não tiver claro o que e o como eu faço isso, com isso,
não faz sentido eu ter essa informação aqui. Ela é só ruído. Então, o que eu percebi para fechar esse nosso papo aqui sobre isso? Não é trivial esse entendimento do que eu vou fazer com isso. Você vende também plataforma, né? E na venda de plataforma é interessante, porque você pode ter 351 mil tipos de dashboard. O cliente vai sempre querer um novo, né? Legal. Se naquele indicador ele não tiver uma resposta intuitiva ao que ele está vendo, tá errado a gente acompanhar esse indicador. Perfeito. É um pouco disso que eu faço a correlação aqui com o uso dos dados nos nossos negócios. Aí eu penso que não é trivial fazer todo esse trabalho, porque, de maneira geral, a gente vê um segmento de varejo aqui no Brasil ainda curtoprazista, né? Ou seja, para fazer esse tipo de trabalho, para ter a maturidade de pensar, né, em como entender o cliente, entender onde é que eu invisto para poder ter o maior retorno no médio e no longo prazo, a gente não pode estar preocupado em vender o almoço para comprar o jantar, né? A gente tem que estar com uma visão, né, um pouco mais desconectada desse dia a dia, dessa rotina louca que é o varejo, né? Então, acho que não é trivial justamente porque a maioria ainda está aqui. A maioria ainda está, né, pensando só no dia de amanhã, só na meta de amanhã, quando a gente tem que fazer um pouco das duas coisas, né? Se a gente quiser sobreviver lá para frente. Mas, Ivo, não dá para a gente negar que a gente vive um dia de cada vez, né? Claro. E que, assim, se você esperar de um varejista uma visão de 5 anos, você manda matar isso aí para a gente voltar para a estatística padrão, né? Não é isso? Também não dá para olhar só para frente, claro. Agora, o ponto eu acho que é o que você está chamando a atenção é assim, tá bom, você prefere bater a meta de vendas vendendo para 5 clientes ou vendendo para 200 clientes? É a mesma meta. Qual que você prefere? Olha, hoje, falando pela Dito, eu prefiro vender para 5 clientes. Legal. Mas é uma estratégia nossa. Não quer dizer que está certo ou errado. A resposta dessa pergunta vai definir a estratégia. E o que eu acho legal de estratégia é a tua capacidade de dizer não para um monte de proposta bacana. Cara, então beleza. Na Dito, meu negócio é vender para 5 do que vender para 200 para ter o mesmo dinheiro no final do mês. Beleza? Quem são esses 5? Ah, esses 5 com certeza tem na tua cabeça já a resposta. Você vai lembrar do processo de venda, quanto tempo levou, qual foi a velocidade da implantação dos projetos, como é que tem sido o nível de adoção da plataforma, qual o nível de lock-in que você tem com os clientes. Cara, sucesso. Passou um filme na tua cabeça desses 5 enquanto eu estava falando. Legal? Ok. Onde mais eu encontro estes 5 que você já tem experiência de sucesso no teu padrão de sucesso? Ah, hoje eu consigo achar esses 5. Eu consigo saber onde esses 5 estão em cada parte do país, quantos deles tem e qual que é o nível de maturidade para eu, inclusive, chegar mais próximo deles. De quebra, você já tem, inclusive, quais são as pontes que você tem para contactar as pessoas que você quer fazer. O contato e abrir um novo pipeline de vendas. Tudo isso está disponível, cara. Seja no B2B, seja no B2C. Mas tudo começou de uma resposta. Para atingir o mesmo número, você prefere vender para 200 ou para 5? Beleza. É isso. Acho que a estratégia vem antes, né? Depois a gente define como vai fazer as coisas. E eu acho que, pegando o gancho nisso, a gente está convocando muito esse olhar, né, de mercado, né, segmentação, mas, ao mesmo tempo, vejo que no varejo existe uma baixa maturidade para olhar para dentro de casa, né? Olhar para dentro de uma base, de um ativo que foi construído ali, porque também pode ser um caminho de crescimento. Eu acho Esse é o ponto de partida. Perfeito. Esse é o ponto de partida. Cara, a resposta não está do lado de fora, está sempre do lado de dentro. E esse foi um dos grandes achados que eu tive também na Espaço Laser. Cara, com uma rede desse tamanho, com certeza tem uma resposta que eu possa escalar aqui dentro. E todo varejista é assim, cara. Não importa se você tem 5, 10, 500 lojas, não importa. Essa relação dos teus clientes no dia a dia é o que vai determinar naquilo que você é bom, cara.
E eu acho que essa coisa de você ser humilde o suficiente para dizer, cara, eu sou bom paca nisso aqui, vamos seguir com isso, foi o que eu ouvi na NRF dessas contas grandes, dessas marcas grandes. O famoso core, né? Vamos voltar pra Exatamente, dentro vamos ali. voltar pro core. Cara, agora é o seguinte, desse grupo aqui que a gente acertou a mão, eu vou conhecer tudo. E em torno desse grupo de clientes, eu vou monetizar tudo que eu puder, no curto, no médio e no longo prazo. Eu acho que essa foi a grande resposta que eu vi assim, na NRF, que foi dita a todos os ventos. A partir disso, cara, você envolve tecnologia, a partir disso você envolve processo, a partir disso você vai ter uma definição do tipo de gente que você vai contratar, você vai ter um tipo de treinamento que você vai dar para o teu time de loja, vai definir o tipo de loja que você vai ter. Cara, aí é a coragem do empreendedor. E eu acho que para quem está do lado como executivo, que é o meu caso, é traduzir isso de uma forma clara e ter os MVPs que consigam dar conforto para o conselho, né? Ou para quem for, para o dono da empresa e tudo mais, dependendo do que tipo de executivo você tem, se está numa empresa familiar ou não, para poder continuar investindo nisso. Uhum. Aí as coisas começam a fazer sentido, cara. Aí isso é colocar o cliente de fato no centro. Se não, assim, você está brincando de acertar teu número de venda todo mês. Aí você não sabe se você vende para 5, você vende para 200, você vende para 150. Você está tentando sobreviver nessa loucura. Essa coisa de eliminar o ruído, para mim, é o que vai fazer a diferença no varejo. E se as empresas não fizerem isso, cara, elas vão ser engolidas por esse raio desses agentes. Exato. E eu acho que colocar o cliente no centro é quando a gente bota o cliente dentro da equação de crescimento, né? Que é o ponto que você está tocando. Muito bom, Hamilton. Acho que se deixasse a gente ficava aqui por mais uma hora, porque não é à toa que eu convidei o Hamilton aqui. Ele é, de fato, e provou aqui hoje que é um Customer Expert. Eu conheci ele, né, num ambiente muito chique, né, lá em Nova York. New York. New York, passamos frio lá. Descobri que o Hamilton tem vários talentos, né? Além de um Customer Expert, ele fez um show de rock em Nova York, ao vivo. Um grande tocador de bateria lá deu seu show e tá dando show aqui também, né? Como um especialista em clientes. E foi um papo muito rico, Hamilton. Obrigado pelos aprendizados, meu caro. E legal. Obrigado por ter aceito esse convite. Imagina, para mim é um super prazer. E vamos cumprir com a promessa, né? Vamos deixar no link aqui da nossa transmissão o voucher para... Vamos deixar. Né? Vamos deixar no final para o pessoal ficar até o último segundo aqui. Isso aí. Um link muito bacana, gente. E para quem acompanhou aqui até agora, eu queria agradecer também. Quero, né, convidar vocês a assistir não só esse episódio, mas os outros episódios da nossa série Customer Experts, que estão disponíveis aí no YouTube, no Spotify. E se você gostou, dá o like, deixa o comentário e compartilha esse conhecimento, porque eu acho que o conhecimento ele é feito para ser compartilhado e quem compartilha conhecimento aprende mais além de tudo. E se você também tiver sugestões de temas, feedback sobre a nossa série, fique à vontade para comentar, para mandar uma mensagem para nós. Agora, para terminar, Milton, aquele cupom, então, para o pessoal que ficou até o finalzinho. Bom, então eu vou falar para a câmera aqui. Agora você aí de casa, que ainda não é cliente Espaço Laser, você vai ganhar um voucher. Um voucher com 5 sessões. Então, tá aí para você que ficou até aqui. Vou deixar aqui depois com a produção aqui um voucher de 5 sessões para você experimentar o laser em qualquer loja da nossa rede aqui no Brasil. Com certeza tem uma aí na sua cidade, numa capital, no interior. Enfim, fica aqui o nosso presente para você que ainda não considerou laser como uma forma de remoção dos teus pelos. Enfim, agora você não tem mais desculpa. Vai ganhar um voucher aí para você experimentar. Valeu, Ivo. Obrigado, viu? Valeu demais. Eu vou usar também. E vocês viram, além de tudo, além de tocador de bateria, especialista em tecnologia e clientes, ele também é um grande imitador de Silvio Santos. No finalzinho, essa surpresa aqui para nós. Obrigado, viu, Hamilton? Valeu. Valeu, obrigado, Ivo. Obrigado, tchau, tchau. gente. Até a próxima.